relação, porque isso pode gerar conflitos incríveis, principalmente com relação às meninas. As mulheres são mais abusadas do que os meninos. Quando eu digo abusada, não é abusada antipática, abusada sexualmente, pelo pai, pelo progenitor, do que os meninos com a mãe. Por quê? Por causa dessa idealização, dessa fantasia, e faz com que eles tenham comportamentos eróticos e erotizáveis. Então a menina, por exemplo, ali, segundo Freud, durante o complexo de Édipo, de 3 a mais ou menos 7 anos, ela se torna extremamente sedutora para com o pai. Ela quer beijar, ela abraça, é papai, ela esfrega e tal. E nós, homens, ainda não estamos tão preparados assim para reprimir esses impulsos. As mulheres estão mais, mas por quê? Porque já foram cremadas um dia na Inquisição. Então ela ainda tem essa lembrança. Mentalmente. Isso, exato. Então, de modo que a Organização Mundial de Saúde diz que todas as mulheres no mundo, ao atingir a fase adulta, 10% delas a 20% já foram abusadas sexualmente. E desses abusadores está em ranking primeiro o pai, o padrasto. E 10% dos homens já foram abusados sexualmente. Por quê? Um dos fatores é esse. Perfeito. Agora, uma coisa que eu percebo muito, então é nesse aspecto que a gente percebe assim, o pai começa a chamar a mãe de mãe, a esposa de mãe, e a esposa começa a chamar pai. Né? Não tem essa tendência? E isso pode ser extremamente broxante, por quê? Porque depois nós crescemos. E nós aprendemos que, e aí vem a luz da religião. O incesto, né? Nós aprendemos que ter sexo com mãe, filho com mãe, é pecado, vai para o inferno, e a gente já se vê cremado, queimando. Né? E ninguém quer ir para o inferno encontrar um diabo cheio de ponta, de dente, ninguém quer. Então isso está no nosso imaginário. Então, de repente, quando ele começa a ver aquela mulher, seu objeto erótico, mas vê como mãe, ele brocha. Aí ele vai procurar outro, ele vai procurar uma parceira, porque ela vai passar. Casamento que exatamente. Não seja mãe. Então ele vai passar a bater o cartão sexual com ela, quer dizer, o cartão de ponto, como uma obrigação, mas como parceira, para satisfazer as suas necessidades eróticas, as suas fantasias, ele vai procurar outra. Porque essa outra Porque essa já passou a ser mãe. Ah, então o grande perigo é esse. Não vire mãe. E, Sherlani, existe um problema, muitas vezes, do casal no relacionamento pessoal e no relacionamento sexual. São duas coisas separadas. Sim. Eu percebo muito isso. Tem pessoas que se dão muito bem no seu dia a dia. Vai fazer compras, vai dançar, vai fazer isso, vai fazer... Agora, quando vai pra cama, não dá nada. Sim. E quanto outros que brigam o tempo todo. Na cama se entende. Na cama é perfeito. Resolve o problema. Por que isso? Aí nós vamos estar vendo, pode estar agindo dois fatores, né? As causas orgânicas e as psicológicas, né? A pessoa, primeira coisa, para ir para a cama, tá tudo gostoso, não sei o que, eu vou falar mais pelo lado da mulher. Eu, quando atendo, eu ainda não peguei um homem se queixando da vida sexual, eles nunca vêm se queixando. Pra mulher não, né? A mulher já chega rasgando o verbo, já vai rasgando tudo pra gente, entendeu? E normalmente está sempre relacionado com a autoimagem. Se eu não me aceito como eu sou, dificilmente eu vou, alguém vai me elogiar e eu vou aceitar. Então, assim, o autoconhecimento, se conhecer a autoestima da mulher, isso interfere demais. Ela fantasia demais, aí vai assim, a aceitação do corpo. Eu, por pertencer a uma igreja evangélica, né, então eu dou muitas palestras também falando nessa área, e aí você vê também muita questão da religião, né, porque é colocado como se fosse uma coisa assim imunda, se você faz antes do casamento, você pecou, está condenada, então tem que ser depois do casamento. Aí você ouve relatos de casais que se casam virgem e praticamente acontece um estupro na primeira relação. E sem aí, orientação nenhuma. Nenhuma, até porque você chegar e falar sobre isso quando é muito religioso é um pecado. E aí vem mais
para atrapalhar, entendeu? E eu falo isso na igreja escancarada. Eu falo, você tem que se conhecer, tem que conhecer seu corpo. Sexo é uma necessidade fisiológica, é prazerosa. Deus criou o sexo. E for para, a lei, né? Produzir, encher a terra. Até onde a gente conhece a história, né? Por Espírito Santo, só vê Jesus tirando isso, teve que fazer sexo. Né? Então, eu falo bem claro na igreja, e assim, e eu percebi agora a aceitação, porque antes era um tabu e agora está dando essa abertura. A igreja está abrindo mais espaço. Isso. Perfeito, perfeito. Bom, então só para a gente fechar, a gente tem que ter muito cuidado de saber equilibrar as duas coisas, não é isso? O pessoal e o relacionamento sexual. O relacionamento pessoal e sexual. Isso tem que estar bem equilibrado. Tem que estar. Senão o casal não vai para frente. Não, sempre, eu falo, sempre o diálogo no casal, né? Sempre a conversa. Às vezes dá tudo errado na hora da transação sexual porque não há comunicação. A mulher quer chegar no orgasmo, mas o cidadão quer rápido. E aí não conversa, vamos devagar, as preliminares. Mulher é muito aquela questão do toque, da sedução, né? Eu brinco na igreja, eu falo, é que nem carvão. Para pegar fogo, tu tem que soprar muito. Gostei da dica. Tem que soprar muito. E o homem, ele já é mais a questão visual, né? Ele bate o olho, ele acaba se encantando, né? E até engraçado, voltando um pouquinho à questão da psicanálise, o homem, uma coisa que chama muita atenção na mulher no homem é o seio. Né? Que volta aquela questão do bebê, que o primeiro contato com a mãe, com a mulher, é o contato da mama, né? Então tem toda uma construção ali. Que aí o homem bate o olho, opa, né? Aí ele já tá ligado, tá pronto, mas a mulher tem que ser devagar. E a segunda, que até o pessoal, os homens olham, é o quadril, né? Quadril largo simboliza reprodutora, sim, né? Sim. Sim, aí tem todas essas questões psicológicas, né? Que segundo a psicanálise, que vai lá contribuir na constituição psíquica do sujeito. Mas aí falando, né, para não fugir dessa questão da relação consigo e com o outro, eu só dou o que eu tenho. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que é que eu quero, onde eu quero chegar, e aí a partir daí eu também vou e busco no outro isso, né? Essa é a questão da completude. E eu vejo muita gente falando assim, não consigo viver sem ela, né? Ela é minha felicidade, sem a pessoa eu não consigo viver. Mentira. Né? Na verdade, ela tem que viver consigo primeiro. Ser feliz com você mesmo. A pessoa que não é feliz com você mesmo, não é feliz com ninguém. Na verdade, vive uma fantasia. Não, e até assim, puxando um pouquinho, né, da psicanálise, que eu sou muito essa corrente, segundo Freud, nós somos seres sempre insatisfeito. A gente busca uma satisfação, alcança ela, depois a gente quer outra coisa. Sempre talvez isso explique muito a traição, né, doutor, no casamento, né? Eu luto por aquela mulher, eu quero aquela mulher, aí eu consigo, eu vou, aquele objeto, aquilo. Mas de repente, né, aparece um ou outro que acaba me chamando a atenção, né? E aí por isso que eu falo que a única coisa que ainda não está assim, isso está disseminado, que segura ainda o ser humano, o homem, a mulher, não sair traindo, adoidado, ainda é a questão religiosa, né? Ainda é o superego operando. Porque se for por desejos de si mesmo, ela solta a corrente e vai embora. Vai embora. O professor Batistelli queria fazer um comentário aí, por favor, professor. Se não fosse, dentro do aspecto sociológico, se não fosse essa questão moral, dizem alguns sociólogos, assim, mais afoitos, que a humanidade já estaria extinta. Interessante. Tá? Porque o que segura um pouco ainda é a moral. E a moral, ela é cultural, gente. A moral é cultural, é adquirida. Tá? A moral que nós temos aqui não se aplica na Finlândia. Na Finlândia, eu tenho conhecido casos, convivido com pessoas que trabalhavam na época em que Tucuruí estava sendo construído, vieram os finlandeses. Um finlandês de lá ficou apavorado, que imaginava que ficasse no Brasil um tempo X, e ficou um tempo Y, que era muito maior. E ele ligou para a esposa pedindo perdão por não ter deixado um substituto para ele lá. Mas era real isso aí. Aí, quando nós estranhamos, ele diz, mas espera lá, quer dizer, vocês podem, ela não pode?
Essa foi boa. Perfeito. Fez Então é uma questão cultural. ótima. É uma questão cultural. Isso para eles, porque para nós pra nós. é imoral. Exatamente. Mas Exatamente. aí vem a Aqui questão é religiosa, pensar. social. E aí entra uma questão que a doutora falou, que é extremamente interessante, que a gente ouve